Cancerianos, sejam bem-vindos a esse canal. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura. A leitura de hoje é a dos solteiros. Então vamos saber se você vai conhecer alguém especial. Se não tiver ninguém especial para chegar, vamos saber o que está bloqueando a chegada de alguém na tua vida, tá bom? E o que você pode fazer com relação a isso. Essa leitura é para Câncer, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. É para homem e mulher, basta você adaptar. Se for novo aqui, eu te convido a se inscrever e apertar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E é isso. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Vamos lá. Solteiros de Câncer. Vamos saber se tem alguém especial para chegar nos teus caminhos. Tem sim. Saber em que contexto vem essa carta. Olha só, gente. Aqui é o seguinte. Você vai conhecer alguém? Vai, tá? Vai. Só que é alguém que passou por uma situação difícil. Por quê? A pessoa é aqui, tá? O homem. No caso, pode ser o homem ou mulher, você adapta para a tua situação. Só que é como se essa pessoa tivesse, coitado, calçou as sandálias da humildade, né? Porque ele era esse aqui, ó. Ele era o chefe, tá vendo? Ele era o poderoso. Só que é como se ele tivesse perdido esse status, esse poder, essa segurança, esse cargo de liderança, essa empresa, seja lá o que for, né? Assim, acabou. É como se ele tivesse, ó, caído do posto, tá? Teve uma queda, teve uma derrocada aqui. Só que o que acontece? Eu vejo que essa pessoa não perdeu isso por incompetência dela. Pelo contrário, aqui eu vejo que é uma pessoa muito preparada. Só que aqui é a carta do jacaré, a carta dos perigos, tá? A carta do traiçoeiro, o jacaré de boca aberta. É a pessoa que se aproveita de uma oportunidade, que fica lá quietinha, o jacaré fica ali quietinho, paradinho, só esperando o momento certo para dar o bote. Então tinha alguém ao lado dele ou dela que essa pessoa não sabia, né, que era, olha, tão invejada, olha aqui, que ela é tão invejada, que essa pessoa queria tanto possuir algo que era dele ou dela. Aqui é a carta da perda, tá? E é uma carta que nesse contexto está falando que a pessoa era muito invejosa, negativa, que podia, essa pessoa era da confiança, porque estava no entorno, tá? Essa pessoa, ela era mascarada, porque ela era camuflada, tá? Ele ou ela achava que a pessoa era uma coisa, ela aparentava ser uma coisa, mas no fundo ela era outra. Ela é essa pessoa perigosa, prestes a dar um bote. Ele ou ela não enxergou. E é alguém que tem um faro apurado, tá? É uma pessoa que ela não é boba, não, mas ela não conseguiu desvendar que o perigo estava rondando ela, que o perigo estava ali ao lado, tá? Carta do perigo. Então aqui eu vejo que essa pessoa estava ali só sugando, tá? Ele ou ela energeticamente, e também alguém que podia estar sugando os contatos, sugando algo, tirando, parecia que essa pessoa estava tirando as coisas dele ou dela quietinha, ou podia ser até roubo de recursos mesmo, tá? E quando ele ou ela despertou, é como se já tivesse tudo perdido, é como se esse jacaré já tivesse dado o bote. Então levou dele ou dela o poder, tá? Levou. É como se ele tivesse sido, ó, reduzido, caiu de posto, tá? Perdeu tudo aquilo que tinha. Então aqui, a pessoa que você vai conhecer, ela foi traída.
E por conta dessa pessoa traiçoeira, ele ou ela, ó, desequilibrou, desorganizou a vida inteira. Tá? Então é alguém que está buscando se reequilibrar na vida, porque passou por essa traição, sofreu muitas perdas, tá? Muitas perdas. Aqui também tem uma questão espiritual, onde essa pessoa, assim, é como se ela tivesse perdido as forças, é como se tivesse sido sugada, literalmente sugada, tá? Então, assim, quando você conhecer, eu vejo que ela já vai estar tentando se reequilibrar, tentando se reerguer, mas agora até, de uma certa forma, isso foi bom para ela ter um outro tipo de consciência, porque podia ser uma pessoa que, por conta do poder que tinha nas mãos, quando eu falo poder, tá? Pode ser desde um dono de uma empresa ou até o cara que era dono de uma vendinha pequena, tá? Mas que ele se sentia poderoso, que ele tinha aquela conquista ali dele, era dele, foi ele que lutou, foi ele que fez aquilo crescer, tá entendendo? Era muito importante para ele, alguém foi lá e pá, roubou, tá? Tirou das mãos dele toda a possibilidade que pode ser de recursos, tá? Ou que envolva status. Pode ser alguém traiçoeiro aí que, gente, tirou alguma coisa da pessoa, deixou a pessoa, tá? Aqui é como se tivesse deixado sem nada. Então ele teve que tirar forças de onde não tinha, tá? Para se reerguer, eu vejo, tá? Então, assim, como pessoa, eu vejo que ele ou ela já se reergueu. Em termos de recursos, ainda não, porque aqui tá tudo meio que bloqueado, tá? Então vamos lá, essa pessoa tá tentando reequilibrar a vida dela, vai estar quando te conhecer. Só que vai estar numa fase onde está lidando com algum tipo de doença que abateu um familiar que é muito importante para ele ou ela, tá? Só que no momento em que te conhecer, vai estar comemorando, ele está olhando para essa comemoração, tá vendo? Ele vai estar comemorando uma vitória na justiça que envolve essa causa. Então, exemplos. Se foi um roubo de uma empresa, ele assinou alguma coisa, tiraram tudo dele ou dela, ele está brigando na justiça para reaver o que ele tinha. Se ele foi enganado, levou um golpe, ele está lutando na justiça para reaver, tá entendendo? Que pode ter sido de diversas coisas, aqui é uma leitura coletiva, então não tem como precisar. Foi alguma coisa que abateu e ele está brigando na justiça, tá? Para reaver algum tipo de segurança, de bem, para reaver, pode ser até uma questão aqui ligada a nome, tá? Pode estar associada a nome, nome de empresa, alguma coisa assim. De repente é uma pessoa, um exemplo, né? Um médico. Podia ser um médico, aqui o chefe, um médico renomado, respeitado. Essa pessoa pode ter armado para ele ou ela e manchou a reputação. Então ele perdeu tudo porque teve a sua reputação manchada. Então tá tendo que brigar na justiça para tentar reaver alguma coisa e para se limpar, para voltar a exercer suas funções, porque é como se ele não tivesse podendo exercer alguma função, tá entendendo? Tiraram o posto dessa pessoa. Em alguns casos é isso. Então aí vamos lá. Ele vai estar comemorando, tá? Algum tipo de vitória na justiça, porque é como se fosse aquele tipo de causa que você ganha, a pessoa recorre, ganha, recorre. Esse negócio já deve estar rolando já há um tempão. Ele vai comemorar uma pequena vitória, tá? Só que vai estar comemorando discretamente. Cris, por que discretamente? Porque ele está lidando com um problema de saúde que envolve algum familiar, tá? Algum familiar muito próximo, que mexe muito com ele essa situação emocionalmente, ó, tem muita água. Então eu vejo que essa situação vai estar abalando ainda mais o emocional desse ser de luz. Então ele vai estar até comemorando que as coisas estão dando certo de uma certa forma, não é da maneira como ele gostaria, tá? Ele não conseguiu recuperar algo ainda, não conseguiu, porque aqui, ó, tá bloqueado, ele tá na gaiola. Eu vejo ele impossibilitado de fazer qualquer coisa. Então pode ser alguém que, se foi questão de nome, ele está impossibilitado de exercer as suas funções. Então, um exemplo, pode ser um médico e ele não pode exercer a medicina. Ele pode ser um advogado, não pode exercer o seu trabalho. Então, aqui tem um impedimento que bloqueia ou ele exercer sua profissão ou obter algum tipo de recurso ou bem
que faz com que ele ou ela se sinta o quê? Na gaiola, de mãos atadas. Tem uma lua enorme aqui, isso está abalando o emocional dessa pessoa absurdamente. Pode ser alguém que está lidando com ansiedade e estresse por conta disso. Então aqui mexe com o emocional, porque além dessa situação tem alguém da família que está com a saúde muito debilitada e está trazendo muita preocupação para ele ou ela. Vejo que ele está sendo auxiliado pela família, tá? Nesse momento, porque está tudo travado. Então, ele está precisando da família. Em alguns casos, pode ser que essa preocupação, porque a pessoa da família que o auxilia pode ser a pessoa que está doente. Então, tem uma preocupação de resolver logo as questões judiciais, porque essa pessoa, né, se acontecer alguma coisa, como que ele vai fazer para dar andamento sozinho, se ele está contando com o apoio da família? Tá? Então, alguém que está passando por uma fase muito difícil e está encarando, enfrentando aqui uma disputa, uma briga judicial que está travando ou está impedindo ele em alguns momentos, está bloqueando a vida dele, e isso traz uma certa inconstância emocional para essa pessoa, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vejo que aonde ela cruza o teu caminho, você vai conhecer o ser de luz. Aqui, ou você vai conhecer essa pessoa em algum lugar que seja, por exemplo, uma clínica, um hospital ou algo assim, tá? Para outros casos, pode ser que você o conheça em alguma comemoração de família, pode ser da sua ou da dele ou dela, ou para outros casos que você o conheça em algum ambiente que envolva justiça, um fórum, pode ser até um PROCON da vida, porque é onde você vai resolver, né, questões burocráticas e tal. Pode ser num escritório de advocacia. Às vezes você vai fazer uma consulta e conhece a pessoa. Tem alguma coisa ligada a isso, tá? Pode ser nesse meio que envolva coisas ligadas à justiça ou questões burocráticas. Pode ser num ambiente de tratamento, tá? Pode ser um hospital, uma clínica, algo assim, ou alguém da sua família ou da família da pessoa, e você vai saber de toda a história que eu te contei aqui. Então, quando você souber disso, você já vai identificar na hora. Opa, não tem outro, tá bem específico. É essa pessoa, tá? Vejo que é uma pessoa que é muito família, tá? Muito família. Por ela estar numa fase de ansiedade, de pressão e de impossibilidades, tá? Você pode achar ela assim muito racional, meio superficial, mas ela não é. Eu vejo que é uma pessoa que é muito coração, tá? Que é muito família, que é muito responsável, tá? E que pode ter assim uma questão de, se for alguém que perdeu o nome, que se for bens, tá? Isso fragilizou a pessoa. Agora, se for uma questão ligada a nome, a questões ligadas ao profissional que ela está impedida de exercer, isso pode estar deixando ela um pouquinho mais agressiva no intuito de querer autoafirmação, sabe? Aquela pessoa que às vezes precisa mostrar que pode, ou que tem conhecimento, ou que tem alguma coisa, porque isso está afetando ela em termos de moral, autoestima, tá? Mexeu muito com a pessoa essa situação. Então aqui é alguém que vai ser muito gentil, é uma pessoa extremamente educada, tá? Eu vejo que é uma pessoa que tem aí uma certa cultura, tá? Muita educação, pode ter alguma formação para muitos, tá? Como eu te falei. E mesmo para quem ele ou ela perdeu, no caso, um comércio, né, e está batalhando para reaver esse comércio e que essa pessoa não tenha uma formação profissional assim, né, um nome e tal, é alguém que era muito respeitado no que fazia. Então, por exemplo, se ele perdeu o quiosque dele na praia, né, por alguma razão lá, denunciaram, aqui armaram alguma coisa, ó. Isso aqui é armadilha, isso aqui é armadilha, traição, trairagem. Então, assim, armaram para ele lá, ele perdeu o quiosque. Então, assim, devia ser a pessoa que era dono do quiosque mais concorrido, mais concorrido não, né? Mais, como é que fala? Mais destacado da praia. Todo mundo ia naquela determinada praia, tinha que parar para tomar uma água de coco no quiosque dele. Então, assim, ele era, podia ser popular pelo que fazia, ou era popular pelo que fazia, tá? Ou tinha um nome que era sinônimo de respeito e profissionalismo. Então, isso está
tá acabando com essa pessoa. Então pode ser alguém que fale muito disso, tá? Às vezes pode se tornar enjoado. Pô, parece que a pessoa não tem outro assunto, mas não, porque tá mexendo. Então, por exemplo, o cara que tinha um quiosque lá e perdeu. Toda vez que eu for passear com ele ou ela perto lá da praia, ele vai contar a história toda, como ele começou, nananã. Aí pode ser aquela questão da autoafirmação que eu te falei, pode ser muito aquela questão de que o meu quiosque, a gente não vendia isso aqui assim não, era tudo organizado. Poxa, fui no banheiro lá, tava tudo sujo. No meu, nossa, tudo limpinho a hora que chegava, sempre fui cuidadoso, sempre vi isso, sabe? A pessoa ficou com alguns problemas, porque, gente, também não é fácil, né? Você perder alguma coisa. Então é essa pessoa que você vai conhecer. E eu vejo que ela vai querer se aproximar de você, tá? Ela vai querer te passar algum tipo de segurança, assim, em termos de. Para que você confie nela, porque é como se isso tivesse até abalado a questão da confiança para quem é homem. Tem alguma coisa ligada a isso, tá? Eu vejo que a pessoa vai te dar muita atenção, só que é alguém que vai falar mais do que te ouvir. Aí você pode sentir essa questão de, pô, a pessoa nem me deixa falar, mas é porque ela tá com essa necessidade de botar para fora, tá? Tem a ver com a ansiedade, com o momento dela, isso depois se ajeita, gente. A Carta da Justiça também fala de um equilíbrio, mas eu vejo que é um equilíbrio que ela vai alcançar mais à frente. Porque aqui na leitura está engaiolado. Enquanto ele ou ela estiver engaiolado, ele se sente limitado e se sente o quê? Sufocado. Uma pessoa que está presa numa gaiola, não pode fazer nada, não pode voar, não pode resolver as coisas dela, ela se sente o quê? Irritada, né? Sufocada. Então eu vejo que tem muito a ver com o momento dela. O emocional tem uma lua enorme ali. Pode estar um pouquinho bagunçado, mas isso mais à frente se ajeita, tá? E ela está muito, muito lutando aí com essas questões judiciais. Vai falar muito a respeito disso com você. Aqui eu vejo que é alguém de caráter, tá? Se foi alguém que manchou a reputação dele ou dela, não acredite no que inventaram, não, que inventaram. Aqui armaram para pegar algo que era dele, tá? Porque é uma pessoa de caráter aqui. É uma pessoa que é muito família. Parece que você vai conhecer a família da pessoa e você vai ver isso nitidamente. Então aqui é uma pessoa que vai ficar com muita vontade de te conhecer melhor, tá? De se dar uma oportunidade. Mas tem essas questõezinhas aí para lidar, tá bom? Essa que é a pessoa que veio parar aqui. Boa sorte para vocês, beijinho no coração, fique na paz e até a próxima leitura, amores. Tchau, tchau.